Boa tarde a todos. Edital de convocação à Assembleia Geral Extraordinária. Pelo presente edital de comunidade das funções estatutárias dos sindicatos profissionais servidores públicos municipais de Comunidade Cipozé, o vice-presidente Renato Matanarins convoca todos os servidores públicos para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 3 de setembro de 2024, presencialmente na sede desse sindicato, situado na Avenida Zé Alves 213, Centro. Às 16h30, primeira convocação, e às 17h30, segunda convocação, em qualquer número, com as seguintes pautas: 1. Deliberação sobre o estado de greve. 2. Deliberação sobre o reajuste crônico de saúde da Unimed. Convocação deste edital está disponível no site do sindicato. Publicação deste edital no site todas as 24 horas, nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro. Houve uma ampla divulgação no jornal de grande circulação. Nós usamos informe na lista de restrição do sindicato para todos os associados. E a primeira pauta, que é a deliberação sobre o estado de greve, no mês de abril, houve uma assembleia do sindicato e foi liberado o estado de greve. O estado de greve é um momento que sinaliza para o governo, devido às reivindicações, que há a possibilidade de você, em algum momento, o sindicato chamar uma greve. Na última semana, nós fizemos uma paralisação de 12 horas em frente à Câmara, com uma boa adesão, e chamamos a Assembleia para hoje, porque na Assembleia anterior tinha sido definido, votado e aprovado, que na semana seguinte ao ato da paralisação, nós viéssemos a definir se manteríamos o estado de greve ou não. A nossa proposta do sindicato, no momento, é para que nesse momento a gente saia do estado de greve, e após a eleição, a gente volta a fazer a avaliação se vamos ter novos atos, se vamos para um novo estado de greve ou até mesmo para uma greve, visto que está sendo discutida a LDO, que é a Lei de Defesa Orçamentária, e esse é o momento que nós reivindicarmos ao governo, ao executivo, que nós, servidores ativos e aposentados, sejamos incluídos na LOA para 2025. Mediante isso, vem a proposta, vem da mesa, gostaria de saber se tem alguma outra proposta. Então, aqueles que são favoráveis a que a gente finalize hoje o estado de greve, levante a mão, por favor. Sendo assim, a gente finaliza hoje o estado de greve e logo após a eleição a gente retorna para essas discussões. Bom, a segunda pauta diz respeito ao plano de saúde do Unimed, um plano muito antigo, e no ano passado foi feita a negociação, o sindicato era o responsável para estar intermediando essa questão do plano, e o Luiz Henrique, que está aqui do lado, o nosso diretor jurídico, ele foi responsável para estar fazendo essa interlocução com o plano. E no ano passado a proposta do plano foi de 45%. E o Luiz Henrique, com muita custa, conseguiu reduzir. Esse ano o plano já mandou uma proposta e o Luiz Henrique achou viável que fosse feita uma assembleia para que os servidores, aqueles que têm plano, pudessem, ele possa estar dando alguns esclarecimentos com relação ao plano, que vocês possam dar aqui, aqueles que são interessados, estarem dando as opiniões. Vou passar a palavra agora para o Luiz Henrique para ele dar os esclarecimentos. Então, assim, em primeiro lugar, quanto à decisão, não será tomada hoje. Nós encaminhamos a Unimed no ofício e estamos aguardando a resposta. Solicitamos algumas informações que ainda não chegaram. Então, não tem contraproposta. Eles fizeram uma proposta de mais ou menos 29%, e, mediante a falta de informação, eles até encaminharam para nós o relatório, mas não é conclusivo, não é o suficiente para a gente poder fazer uma contraproposta. Então, nós vamos esperar que eles desenviem as informações solicitadas para a gente poder, então, formular uma proposta para eles. O que ficou conversado, decidido pela diretoria, é que nós iríamos criar hoje uma comissão para poder fazer o acompanhamento
Ou seja, a gente pode pegar o telefone de vocês, a gente pode criar um grupo de WhatsApp, colocar os interessados e mais o meu número para a gente diariamente estar informando para vocês a sequência dos acontecimentos. Inclusive, o que eles encaminharam hoje para nós, hoje não, ontem para nós, o documento que está aqui, eu vou disponibilizar no grupo para que todos tenham acesso, né? E aí, querendo depois, é só imprimir. E, diante disso, hoje é mais para que vocês possam tirar dúvidas, enfim, a gente possa passar alguma coisa de informação para vocês. Alguém tem alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida? O que eu ocupo no caso contado é o seguinte. Qual o seu nome? Não precisa não. Qual o seu nome? Carlos Alberto. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Sim. Não precisa não, porque sabe o quê? A inflação está em torno de quase 7%. Por que esse aumento de 29% do plano de saúde? E outra coisa, a minha prima, que não faz parte nada, uma pessoa comum, ela teve um aumento de 6,9%. Por que quer 45,29%? A inflação, ninguém ganha isso com um aumento de 29%, ou cancelamento do plano de saúde. Como é que você vai pagar um plano de saúde de 45% no ano passado? Ano passado, se eu não me engano, foi 22%. Se não me falha a memória. E os planos comuns, no ano passado, a prima recebeu um aumento de 5,5%, agora veio o aumento dela de 6,8%. Por que mais é 200%? 250? Então, Isso não dá para entender, porque a pessoa individual é 6%, e nós somos 45%, aí tem que brincar para 18%, 17%, eu não entendo isso. então, respondendo a sua pergunta, o que acontece é que a legislação brasileira permite, e aí pode dar uma alçada, porque existe uma agência reguladora, e essa agência estabelece um limite, um teto. É como você falou, vamos colocar que o teto seja 8%, mas esse 8% ela só estabelece para o individual, o plano individual. Então, o plano coletivo, ele é negociado entre as partes. Mas aí o aumento de 45% não é dividido, porque os 45% vai ficar individualmente. Eu vou receber 45%, ela 45%, ela 45%, como é que pode isso? Mas ainda 45% dá 5 milhões de porcento. Não. É 45 dela, 45 meu, 45 dela vai somando. Não é assim que é feito. Não é assim que é feito, né? Existe um valor que você paga. Vamos dizer que é R$10. Então é 45% em cima dos seus R$10. Né? Se fosse. Mas os 45 também sobre os R$10 dela. Sim, 45 então não é 45%, dá 5 milhões de porcento. Não. É 45% sobre cada associado, moço. É sobre o valor. Mas é 45% para cada um. De qualquer maneira, isso não tem a ver com o sindicato, né? Essa é a legislação brasileira e a agência nacional é quem define. Não, entendi. A gente está aqui Se para fosse, por exemplo, se fosse aumento de 45% dividido por 15%, aí daria um percentual, é 45% para cada um. É um absurdo. É 45% para cada um. Vamos lá, quando a prefeitura faz o nosso reajuste, 10%. Como é que funciona? É em cima do salário de todos. É a mesma coisa, não tem diferença. Mas então não vale a pena ter um plano de saúde pela Ciprozep. É melhor fazer individual. Não é pelo Ciprozep, né? A pessoa que é associada ao Ciprozep consegue um plano de saúde um percentual, em média, de 50% mais barato do que lá fora. Porque na realidade, vamos supor que quem paga hoje R$500, deveria estar pagando R$1.500. É esse o preço lá fora. Então, o nosso ainda é muito mais barato. Mas no aumento de 45%, isso é imoral. Não, pera lá. A gente está batendo aqui na tecla de 45%, que não é uma realidade para hoje. Isso foi o que eles pediram no ano passado. A gente negociou até o fim e conseguiu 21 pontos. Quase 22.
Para hoje, eles estão pedindo 29, então vamos tratar 29 e aí ainda não negociamos porque não fizemos contra-proposta. Então, mesmo assim, é um absurdo. Você está corretíssimo, isso é um absurdo. Olha um pouquinho só. Eu fecho com você. É um absurdo, até porque o nosso percentual de reajuste. Nem de salário, nós estamos passados há mais de 10 anos. Quando a gente negocia, inclusive, por isso que eu falei, eu vou criar um grupo de WhatsApp, que eu vou colocar para vocês, inclusive a cópia da minha interlocução com a pessoa do plano. E vocês vão ver que eu falo lá várias vezes que o servidor público não tem essa condição. E eu bato na tecla que fica, na época, né? Tínhamos ficado 8 anos sem reajuste, enfim, eu colocava todas as nossas condições para tentar negociar o valor menor possível. Mas o que eu quero ressaltar de mais importante? Que este plano, por ele ser um plano antigo, a Unimed tem interesse adequado. Na verdade, a Unimed faz de tudo para que o máximo de pessoas saiam, porque para eles não tem lucro. É um plano que está muito defasado. Aqui o Ciprozep vai sempre negociar a taxa mais baixa possível, né, para a gente tentar ajudar o associado. Mas o plano, se a gente esticar a corda demais, por exemplo, estão pedindo 29. Eu vou esperar chegar, né, as informações que nós precisamos, eu levo para nossos advogados aqui, a gente discute e aí encaminha uma proposta. Se em algum momento a gente esticar a corda demais, que eu não sei como vai ser, o que acontece? Eles podem simplesmente acabar com o plano, e aí seria muito ruim para os associados. Pode acontecer isso? Pode. Cancelar? Pode. Inclusive, eu vou pedir para digitalizar o contrato para que eu encaminhe isso até por WhatsApp para vocês, tá? É importante a gente ter o conhecimento, porque a gente fica preso, a gente fica amarrado a algumas coisas e não tem muito o que fazer. Porque no momento que o plano alegar que não é viável financeiramente, ele tem direito, a legislação permite. E esse é o problema. O nosso impasse se dá, né, entre nós, sindicato e o plano, em discutir o menor percentual possível. Mas a gente não tem como bater na mesa e dizer, olha, eu só pago 5% e acabou. Porque se não for viável para ele, se não tiver lucro, e eu quero me lembrar uma outra situação. Eu já estou com 22 anos na prefeitura. Então, assim, o que acontece? Nós estamos envelhecendo. Vira e mexe, eu, por exemplo, faço o exame quase todo mês, faço a gente disco, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente usa muito mais o plano de saúde do que no passado. Então, o custo do plano é alto. Eu não estou defendendo, eu estou dizendo que a gente usa mesmo, então se eu tiver que defender, se eu tiver não, eu sempre vou defender o nosso, né? Porém, eu tenho que dizer que vai ficando caro para eles. A pandemia, eu quero lembrar que ficou um ano, por conta da pandemia, ficou um ano sem reajuste. E eles também vêm tentando tirar essa diferença, a gente sente, a gente nota isso. Por isso que eles mandaram aqui um relatório, que para mim não foi satisfatório, porque não traz valores. O que eu pedi agora para eles foi, eles encaminhem valores. Uma planilha de custo. Exatamente, para a gente então fazer uma proposta para eles, mas tendo uma base para falar. Ele está dizendo aqui o seguinte, eu vou disponibilizar, como eu falei, vocês vão ter acesso. Eles estão dizendo o seguinte, olha, a Agência Nacional nos permite fazer um aumento do reajuste de até tanto, porque foi utilizado em 100% a sinistralidade, aumentou, e o limite é 75%. O normal é até 75%, e aí chegou a 100%. Então, normalmente, o valor percentual, eles vão jogar bem pro alto. Então, assim, eu estou tentando passar o máximo de informação possível. Vocês fiquem à vontade para perguntar. Esses 29,5 que estão pedindo, pode fazer um acordo na faixa de quanto? Você tem uma previsão? Eu fiz uma loucura da última vez.
Eles mandaram 45, eu falei 10. Porque estava muito distante, né? Mas eu joguei e depois eu fui ver, enfim, os advogados, para ganhar tempo. Então a gente vai jogar muito para baixo, mas eles vão tecnicamente tentar nos convencer que eles necessitam daquele aumento, porque senão fica inviável permanecer com o plano. Essa é a questão. E é por isso até que a gente fez desta vez uma assembleia, para que os senhores não só acompanhem, né, de perto, mas vão ter aqui como levantar o dedinho e dizer, ó, nós vamos fechar isso aqui, vocês concordam ou não? Por quê? Se amanhã ou depois der algum problema do tipo, olha, o plano nos enviou um ofício dizendo que vai encerrar, aí a responsabilidade é de todos nós. Então, assim, nós vamos debater os valores, nós vamos fazer uma conta-proposta. Mas se o plano tentar encerrar, pode recorrer à justiça, porque eles não podem fazer isso, né? Logicamente, a gente sempre aciona o nosso jurídico para nos defender o tempo todo, né? O jurídico vai estar envolvido conosco o tempo todo. Eu não vou fazer nada sem um advogado lá. Não faço não. De jeito nenhum, você não tem essa capacidade técnica. Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. E se você, por exemplo, tiver o WhatsApp, a gente vai estar trocando ideia ali. Eu tenho o WhatsApp do sindicato. Então, eu vou estar passando todas as informações para a gente junto construir esse caminho e chegar ao denominador comum. É porque o aumento de 29,5% é um absurdo. Assim, por que a gente teve preocupação de chamar essa assembleia? Vou voltar no ano passado, né, a gente foi esse 45%. O Luiz conseguiu negociando com muita luta, reduzir para 22%. Só que eu, no último dia, que o Luiz começou a gente estava trabalhando lá para participei desse fechamento. E nós chamamos de um sindicato de utopia, né? Logo assim, saiu os goleiros, cooperativas. Algumas pessoas vieram ao sindicato para questionar por que o sindicato aceitou. Na verdade, foi o sindicato que aceitou. Foi o máximo que a gente pôde segurar. Porque como o Luiz passou, o contrato que foi feito com a Unimed lá atrás, ele dá ao Unimed um poder unilateral de cancelar em qualquer momento. Então, a nossa preocupação, como o Luiz disse, vai disponibilizar para vocês. A gente até disponibilizou em outros momentos que as pessoas vieram questionar, disponibilizamos para tirar essas dúvidas. Porque, assim, evidentemente, nós vamos sempre brigar para reduzir o máximo possível o servidor. Só que nós também entendemos que o plano de saúde é muito importante e essencial hoje para todos que o têm. Então, a gente não quer, de forma alguma, correr o risco da possibilidade de ver o plano sendo cancelado. Por isso, a preocupação de convocar vocês para essa assembleia, que infelizmente um número muito reduzido dos usuários, para estar discutindo isso, para estar tendo ciência. Por isso, são quase 1.000 pessoas que estão nesse. Então, assim, mas vocês têm que ser valorizados e respeitados, e aquilo que for definido no final de tudo com vocês é o que o sindicato vai levar. A nossa grande preocupação e única preocupação é que nos colocou aí esticar demais a corda, né? E o Unimed se sentir o direito de cancelar o plano. Nossa preocupação total é isso. Por isso, eu quero trazer para vocês a ciência disso. Até para depois, quando for definido tudo, e o boleto chegar nas casas, ninguém vem dizer que ano passado, o sindicato aceitou. O sindicato, com o máximo que eles conseguiram, com muita luta, reduziu para mais de 50% em relação ao valor que eles colocaram. E se vocês fizerem uma análise do plano individual, como eles colocou, eu atendi uma senhora no ano passado também, porque ela tinha o plano dela e a filha. Pagaram um plano de R$ 1.500. E no individual, só ela, pela idade, pagaria R$ 1.500. Então, na verdade, a nossa preocupação também não dá jeito de fazer tudo para que o plano não venha ser contrato, é porque nós sabemos que havendo essa rescisão, para quem tem hoje, está muito complicado. Hoje eu vou poder ver plano para a minha faixa etária, eu tenho 52 anos de idade, e ficou bem viável para mim. Eu queria fazer com o meu filho, e receber R$ 200, mas aí me informaram que para fazer para ele teria que ter um responsável junto, eu ou a mãe, ficaria inviável. Então, a nossa preocupação tudo está passando a informação para vocês, até para que vocês também possam levar para os outros a questão que envolve o plano, que não depende do sindicato. Nós somos um intermediário, mas infelizmente nós não temos o poder de, nessa queda de braço, trazer bem lá para baixo o coxador.
Vai esclarecer. Vai depois eu ouvir melhor. Posso falar? Por exemplo, Fala de quem? ele dá um valor. Aí vocês aceitam, né? Cada nome. A possibilidade deles cancelar só se você simplesmente não aceitar o que eles estão pedindo, é isso? Ou não? Eu acredito assim que em toda negociação, eu quando boto o carro para vender, eu boto o carro no valor alto. Eu não acredito que eles achem que a gente vai aceitar os 29, até porque esses 4 anos nós nunca aceitamos. Eu lembro que teve um ano que eles pediram 11, no final foi 5,5, não foi? Teve um ano que foi 3,89. Eu brigo até o final para a gente ter uma redução boa. Então, não acredito que eles passem na mente que vamos aceitar esses 29. Mas também não posso dizer que vai ser 10, vai ser 5 agora, não tem como dizer. Então, eles vão pedir. Eles já pediram 29 pontos alguma coisa. Sim, mas aí todos pedirem, os caras vão aceitar e então, ó, aí vão falar. Hoje eu aceito ou cancelo. Não seria mais eu preciso, não. Ele chegar nesse ponto, ou não. Além do limite que ele cancela. Então, é isso que eu falei. Talvez você não. Acho que eu não estava aqui ainda, mas tudo bem. Eu vou repetir. É que eu vou até disponibilizar o contrato. Eu falei que eu vou criar um grupo WhatsApp, eu vou estar nesse grupo para poder passar as informações para vocês. E o contrato vai estar nesse grupo, para que todos tenham acesso e possa ter a noção de como as coisas funcionam, que foge um pouco das nossas mãos a decisão final, a batida do martelo no grupo. E aí, o que diz lá? Diz o seguinte, que se for inviável financeiramente para eles têm o direito de encerrar. Uma outra coisa que é muito importante cada local, cada empresa e a cada tempo, o contrato é diferente. Porque alguns colegas que são associados aqui e também são do CEP, aí vieram conversar comigo e aí eu mostrei o contrato. Eu falei, traz de lá para a gente comparar, é totalmente diferente. Então, mas porque o CEP foi mais barato, foi mais caro, ou ali é mais caro ou mais barato? O contrato é um contrato, é diferente. Então isso vai acontecer, vocês vão ver os valores serem diferentes. Não sei se foi no mesmo ano, pode ter sido 5 anos depois, 5 anos antes, enfim. Por exemplo, veio depois do Minério. Isso, exatamente. E ele falou bem mais baixo, né? Todo estava no Minério. Exatamente. Então é bom ter essa noção que existem vários contratos diferentes, né? Cada entidade tem um contrato e que os valores praticados são diferentes. Existem cláusulas diferentes ali. Então esse contrato feito lá com a Unimed, o contrato foi só unilateral, só favoreceu o lado deles. Cancela quando eu quiser. Sim, É porque eles fornecem um serviço no momento que não é viável financeiramente. Aí vem uma oficina, eu vou falar, olha, conserta seu carro por tanto. Se você chorar, fala, não consigo te atender. É mais ou menos isso. Não tem muito o que fazer. Não é Mas atendendo mal pra caramba, é isso. Eu fiz a cirurgia ano passado, esse ano. Gente, coisa mais ridícula do mundo. O médico já foi. eles têm visto muitas matérias na internet rodando que o médico já não é mais médico. Os melhores médicos de atendimento não tá deixando. Já ficamos só médico Só recém-formado. é verdade. A gente ouve muito isso. Até nisso vocês estão ficando a desejar, ainda querem ir embora. Com o braço que vai ter que fazer muito a desejar. Mas é isso, gente, ó, de informação que eu tinha para trazer, tá aí, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, senão a gente vai pegar o telefone. Quando vai ser batido o martelo? Tem uma data? Então, Nossa, Fabrício. eu conversei com o Genivaldo aqui antes de iniciar a Assembleia, que talvez fosse viável para segunda-feira, porque a gente não sabe como vai ser o decorrer dessa semana. Eu hoje mandei WhatsApp para o responsável lá, o jurídico de lá, a Isabela, e ela não me respondeu até agora.
E se ela não me responder até 10 horas da manhã de amanhã, eu vou ligar para a gente acelerar o processo, porque eu sei que muitos de vocês já deveriam ter recebido o boleto. Eu, por exemplo, fui lá, porque o meu boleto chega para dia 1º, né, de cada mês. Aí eu fui lá, como não veio, eu fui procurar. Aí ela me falou que estava esperando reajuste. Desde quinta-feira passada que eu estou fazendo contato com eles e já estou aguardando, desde ontem, aguardando aí eles nos mandarem as últimas informações para a gente poder. Eu já falei assim, eu vou pagar juros não, né, filho? Eu falei assim, não. Não paga não. Mas precisaria utilizar o Unimed nesse período? Normal. Porque eu pedi para pagar, o dia eles o cara está prorrogado. Aí logo vai ser, posso utilizar o nome. Esse contrato que o senhor falou, dos antigos, tem uma data, tipo assim, que tanto, o meu plano é de 2007 para cá. O que eles estão querendo fazer é unificar todo mundo, independente de quando entrou? Não. Não. O plano é único, independente da data que entre, a regra é mesmo, as cláusulas, todo mundo se submete a elas. É o mesmo. Não tem diferença. Se entrou em 2007, 2008, 2010, enfim, não tem diferença. É um contrato só. É porque, inclusive, eu pago 700, eu tenho 63 anos. Eu pago 758. Eu pago 780. Fui ver no particular, está R$ 1.800 pela minha idade. Quer dizer, a diferença é muito grande. É o que ele falou. A gente não quer perder esse plano de jeito nenhum. A gente sabe que não é mil maravilhas, Não, não é legal, mas ainda consegue nos atender com um preço diferente. Com certeza. Acaba compensando mesmo. Por isso que existe a nossa preocupação. Quer dizer, ela está vindo com o final que eu falei de relação ao passado. O plano individual para as nossas cidades, ele hoje está muito alto. E esse plano do Unimed, apesar da percentual alta que eles têm pedido de ano passado e desse ano, ainda continua sendo mais acessível para nós do que esse plano individual. Por isso a nossa preocupação, né, primeiro, que quando a gente finaliza, como foi no ano passado, né, direto com o sindicato, recebemos muitas críticas, porque o sindicato aceitou, mas na verdade as pessoas não tinham também essa informação de como procede o contrato e de qual é a nossa limitação. Por isso a importância de hoje vocês estarem ouvindo para entender a ciência, e até como o colega aqui falou, né, a senhora falou, o plano da individual é bem mais alto para a cidade, vocês podem até buscar essa confirmação, para entender qual é o nosso cuidado. Nós não estamos preocupados com a Unimed, no momento algum. A nossa preocupação é tão somente com vocês. Sabemos que o percentual ideal, a gente vai brigar para reduzir, porém entendemos que o risco de perder acaba sendo muito ruim para cada um de nós. E a questão do plano é de 1990, eu acho, 1992, mas foi possível entrar nele até, acho que 2008, 2009. Depois disso, não foi mais possível. A própria Agência Nacional proibiu esse tipo de plano. Nós, por exemplo, eu não tenho, o Luiz não tem, nós gostaríamos de entrar. Né? Porque a gente sabe que ele é bem mais acessível financeiramente que o setor individual. Mas, infelizmente, para mim e para muitos outros, não podemos mais. Mas gente, a nossa preocupação é essa. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? E com relação também, por exemplo, nesse plano, a pessoa vai aumentando a idade, ele não sobe de acordo como se fosse, né, fora do plano, permanece direitinho. Então, sim, aumenta só o que tem que aumentar para os outros. Você pode ficar com 70, 72, 75, 80, que ele não aumenta. Não, ele aumenta sim, o aumento todo mundo tem. Não é aquele aumento que seria você pagar por fora. Ele tem de faixa etária também. Ele tem, só que é bem menor do que é praticado em fora. Uma pessoa hoje, em 70, com 80, paga 12 mil, então só 3 mil. É porque todo plano, não acontece isso. Independente de ser coletivo ou individual, todo plano tem a questão da faixa etária. Todos eles têm. Mas só que o nosso é o mínimo. Exatamente. Entendeu? Em relação ao outro, ele é mínimo.
né? Exatamente. O meu é coletivo. Então, gente, ó, vamos deixar combinado para a próxima segunda-feira. Nós vamos nos falando pelo WhatsApp, não esqueçam de deixar o telefone de vocês, para a gente poder ir passando para vocês informações, conforme for prosseguindo a negociação. Eu vou pegar e pedir a Deus que não seja resolvido, né? Sim, então, a proposta nossa é manter a Assembleia aberta, para não ter que convocar uma nova Assembleia publicar, né? Ficamos então, a Assembleia aberta na próxima segunda, às 17 horas, pode ser para vocês, o que vocês acham? Pode ser 17h30? Não, Fica melhor. fica bom para todo mundo, então fica já proposto, né? Pronto, a gente mantém a Assembleia aberta para a próxima segunda às 17h30. Nesse meio tempo, nós vamos estar mantendo contato com o plano para ver se eles respondem à solicitação do Luiz Henrique, tá certo? Nesse meio tempo também, nós vamos estar reforçando de novo pelo WhatsApp para que aqueles que são usuários do plano possam estar aqui, porque é muito importante que todos, né, inclusive estejam aqui para se manifestar. Eu não vou poder estar. Sim, mas dê pedidos para participar. Tá certo? Então, todos concordam? Então, a gente mantém a Assembleia aberta para a próxima segunda, 17h30? Tá bom, então, gente, fica assim, então, nós vamos encerrar. A Deise vai estar anotando o telefone de cada um de vocês, para fazer o contato no WhatsApp, e sendo assim, nós vamos encerrando a semana.